Eu estava vendo os comentários no meu vídeo anterior sobre a Bela Adormecida de Londrina e dois me chamaram muita atenção. Foi o comentário da Regina Cosméticos e o da Mariah Carey do Brasil. É que na época a medicina não estava preparada para algumas doenças complexas e infelizmente Leci, que era conhecida como a Bela Adormecida, não conseguiu a cura. Talvez se fosse nos dias de hoje a cura seria mais possível para ela. Mas obrigado a todos, em especial a Regina e a Mayara, pelo comentário que vocês deixaram no canal. Seus comentários são muito importantes para a gente, tá? Muito obrigado. Dizem que toda casa tem seus segredos, porém nenhuma tem tantos quanto uma certa residência em Amityville, no estado de Nova York, localizado no antigo número 112 da Ocean Avenue. Sou o César do canal Helena Mundi e apresento para vocês a verdadeira tragédia e os supostos fenômenos que ocorreram nessa casa. Vamos a fundo conhecer a história de Amityville. Então, vamos direto aos fatos. Na noite de 13 de novembro de 1974, Ronald Butch DeFeo, de 24 anos, entrou freneticamente pela porta de Henry's Bar, na pacata cidade de Amityville, e ao chegar no pequeno bar, Ronald disse que alguém havia baleado seus pais. Ele convenceu os frequentadores do estabelecimento a acompanhá-lo à sua casa. E ao chegar no número 112 da Ocean Avenue, se depararam com uma cena terrível. 6 pessoas mortas a tiro, de bruços e com as mãos na cabeça. As 6 vítimas foram identificadas como a família Ronald DeFeo. Sua mãe e seu pai Ronald Louis DeFeo, seus irmãos John, de 9 anos, e Mark, de 12, suas irmãs Alison, de 13, e Dawn, de 18. Após ser interrogado durante horas pela polícia de Amityville, Ronald DeFeo mudou sua história inicial, afirmando que a máfia estava envolvida nos assassinatos. E, por fim, confessou ter matado sua família. Em seu julgamento, DeFeo alegou que à noite dos crimes ele teria ouvido vozes que o obrigaram a cometê-lo. A certa altura do julgamento, ele declarou: "Sempre que olhava ao seu redor não via ninguém, então deve ter sido Deus que falava comigo." DeFeo foi condenado a 6 penas de prisão perpétuas consecutivas na penitenciária de Green Haven, em Nova York. Sua liberdade condicional foi negada em 1999. No dia 18 de dezembro de 1975, mais de um ano após os assassinatos da família DeFeo, o jovem casal George e Kate Lutz mudou-se para a casa número 112 da Ocean Avenue, com seus filhos Daniel, de 9 anos, Christopher, de 7 e Missy, de 5. Depois de 28 dias, a família Lutz abandonou a casa, alegando que ela era assombrada. A primeira experiência anormal aconteceu quando o casal pediu ao padre amigo da família, Frank Ralph Pecoraro, para que benzesse a casa, enquanto eles realizavam a mudança. Ao andar pela casa, o padre teria ouvido uma voz grave e masculina que diziam: "Saiam daqui!" Após a visita, o padre percebeu que seu carro começou a apresentar problemas. O capô levantou-se abruptamente, estilhaçando o para-brisa. O porta do passageiro foi aberta, do nada ele em movimento. Os limpadores do vidro começaram a funcionar sem que ninguém tivesse acionado. E, por fim, o carro ficou atolado. Tempos depois, acontecimentos paranormais semelhantes começaram a acontecer na casa, como portas e janelas que abriam e fechavam abruptamente, vasos sanitários escurecidos, crucifixos que viravam de cabeça para baixo, enxames de mosca que surgiam sem motivo aparente e o lodo esverdeado que vertia do teto e das fechaduras das portas. Além disso, o Sr. Lutz encontrou um quarto secreto no porão, que não parecia nada nas plantas da casa. Este cômodo era pintado de vermelho e cheirava a sangue e ovos podres. Lutz afirmou ter visto um rosto na parede, a qual mais tarde reconhecia como sendo o de Ronald Butch DeFeo, enquanto morava na casa. A senhora Lutz declarou que sentia mãos invisíveis agarrando e que numa certa manhã teria acordado coberta de vergões, como se tivesse sido queimada com ferro quente. O casal declarou ter notado mudanças drásticas na personalidade
de um dos outros filhos enquanto viviam na casa. Além disso, a família Lutz afirmou ter visto diversas aparições pela casa, incluindo a de uma pessoa que usava um capuz branco e estava ferida a bala, que assombrava a sala, e de um porco gigante de olhos vermelhos ofuscantes que parecia do lado de fora da janela, para espiar o que acontecia dentro da casa. A pequena Lutz costumava dizer à sua família que o porco era seu amigo Judy. Uma das lendas conta que havia uma tribo indígena no local que se tornou a cidade de Amityville. Dizem que o local onde está a casa, do número 112, foi construída, havia sido usado como uma espécie de isolamento, onde os membros da tribo que estivessem doentes ou loucos eram mantidos ali até morrer. Segundo essa crença, os fenômenos estavam relacionados aos espíritos dos indígenas que vagavam pelo local. Outra lenda envolve um homem chamado John Ketchum, que fugiu de Salem durante os julgamentos por bruxaria e construiu sua casa no local, onde mais tarde seria construída a casa de Amityville. Diz a lenda que Ketchum teria usado sua casa para prosseguir com sua prática de adoração ao demônio e teria sacrificado diversos porcos e cães naquele local. De acordo com essa lenda, Ketchum teria aberto uma porta para o inferno, que nunca mais teria sido fechada, deixando o caminho livre para aqueles demônios que fizessem a travessia para o nosso mundo. E é claro que existem, mas outras lendas e histórias que a casa teria sido construída sobre um cemitério abandonado e rumores de uma maldição feita por um antigo morador de Amityville que foi enforcado no local injustamente. Após deixar a casa em Amityville, os Lutz entraram em contato com um escritor chamado Jay Anson, que aceitou a difícil tarefa de documentar por escrito o que teria acontecido durante o período em que a família esteve na casa, em 1977. Foi a editora Patsy Hall publicou o livro com o título Horror em Amityville e o classificou como uma história baseada em fatos reais. E como o verdadeiro exorcista, o prefácio do livro dizia: os nomes das pessoas mencionadas nesse livro foram modificados para manter sua privacidade, porém os fatos e acontecimentos apurados são estritamente verdadeiros. O livro retrata os inúmeros acontecimentos anormais que a família Lutz diz ter presenciado enquanto morava em Amityville. Sua história tornou-se um best-seller nacional, com mais de 3 milhões de cópias vendidas. Ao viajar pelo país para promover o livro, aparecendo em jornais, programas de televisão e rádio, a família Lutz tornou-se muito conhecida. Enquanto muitos acreditavam nos acontecimentos sobrenaturais ocorridos no número 112 da Ocean Avenue, outros insistem que tudo não passou de uma inteligente encenação. Existem contradições em relação ao período em que a família Lutz permaneceu na casa. O livro diz que foram 28 dias, enquanto os vizinhos afirmam ter sido menos de 10. Os céticos afirmam que a família Lutz abandonou a casa para se livrar da hipoteca após a falência de seus negócios. Quanto à alegação que as forças sobrenaturais fizeram com Butch DeFeo cometer os assassinatos de sua família, revelou-se que seu advogado, William Weber, o teria convencido a dizer que ouviram vozes numa tentativa de alegar insanidade mental. No início, DeFeo teria recusado a participar de qualquer processo que colocasse sua insanidade em questão, mas aparentemente teria concordado após Weber lhe prometer que aquilo poderia resultar num negócio mais lucrativo após o livro dele ser publicado. De fato, foi um grupo indicado por William Weber que inicialmente entrou em contato com a família Lutz para discutir sobre o possível livro. Quando a família Lutz, em busca de lucros maiores, desfez o acordo com o grupo de Weber e optou pelo autor Jay Anson, Weber anunciou: esse livro não passa de uma farsa. Inventamos essa história de terror em meio a muitas garrafas de vinho. Essas afirmações podem ser consideradas como mágoas de um ex-sócio, mas talvez a maior arma no arsenal dos céticos seja um verdadeiro envolvimento e credibilidade do padre Ralph Pecoraro, conhecido no livro como Padre Mancuso. Existem muitas contradições entre o que foi revelado no livro de Anson e o que foi dito por George Lutz num processo civil contra William Weber. A família Lutz realizou uma tentativa de processo contra Weber por invasão de privacidade após ter publicado artigos sobre os acontecimentos na casa. Esses documentos oficiais, o padre Pecorato admite que não conhecia a família Lutz antes de se mudarem para Amityville e que de fato não teria estado na residência da família, mas sim teria feito um contato através de ligações por telefone, numa carta endereçada ao escritor
Rick Osuna em 2002. A Diocese Católica declarou: a Diocese mantém a afirmação de que a história é um relato falso. Em novembro de 1977, advogados da Diocese prepararam uma lista substancial que seria enviada à editora que publicara o horror em Amityville de numerosas impressões, referências incorretas e falsas declarações relativo aos eventos, de pessoas e acontecimentos que nunca aconteceram. Estando o padre Pecorato envolvido ou não numa das maiores farsas sobrenaturais de todos os tempos, ou tendo sido tudo aquilo uma tentativa de protegê-lo por parte da Igreja Católica, George Lutz afirma até hoje que os fatos aconteceram. Que tipo de força sobrenatural poderia influenciar um homem a assassinar sua família inteira e fazer com que um jovem casal abandonasse sua casa dos sonhos? Melhor ainda, por que eles fariam isso? E vocês, o que acham que aconteceu na verdade? Deixe suas opiniões nos comentários. E você que assistiu o nosso vídeo até aqui, fico muito agradecido, tá? Um grande abraço a todos, fiquem bem e até a próxima.